Fala, meus amores! Boa noite, futuros aprovados! Como é que estão vocês, minha família linda? Galera, aula massa! Essa aula de hoje, dicas ninjas para gabaritar raciocínio lógico. Galera, é o que eu digo, né? Você é capaz, escolheu o método certo, o método Sormani, pegou questões da banca, treinou questões, 20% lá da teoria esquematizada, 80% exercícios, não tem pra onde correr. Sempre dentro da teoria, ó, é isso aqui que é necessário. Agora, questões. Então, vamos embora. Baixa o material que tá na descrição do vídeo, ó. E se comentar aí, já deu certo. Eu serei aprovado. Gente, palavras têm poder, ó. Tem 3 Sormanis olhando aqui pra vocês. Vamos embora. Tá aí o nosso lema de sempre, né, gente? Encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora. Questões. Galera, tá aí uma questãozinha agora recente e mostrando como a teoria ela é importante. Vamos lá, questão agora, domingo passado. Durante uma cerimônia de premiação, o comandante elogiou os soldados e disse: cada um de vocês lutou bravamente. Assinale a negação correta da frase dita pelo comandante. Gente, ele quer a negação correta da frase dita pelo comandante. Vamos lá. Gente, primeira coisa, e isso eu sempre deixo claro para os alunos, cuidado com os sinônimos. Ó, cada, qualquer, isso é o todo, tá? É o todo. Qualquer homem é mortal. Todo homem é mortal. Cada um de vocês lutou bravamente, tá? Esse cada aqui, ó, dá ideia do todo, tá? Todos vocês lutaram bravamente, tá? Isso dá ideia do todo. E aí ele quer a negação, ó. Ele quer a negação do todo. O que é que a gente comenta? Eu não nego o todo com o todo. Ó, você não vai negar o todo com o próprio todo. O cada com o próprio cada. Você não vai. Você não vai negar o todo com nenhum. Gente, eu não nego todo com o todo. Eu não nego todo com nenhum. O todo, ele generaliza. Sempre algo que generaliza, eu vou negar com algo que particulariza. E aí, todo mundo tá cansado de saber como é que eu nego o todo, ó. Vai aparecer na tela. Tem professor até já imitando, viu? E ainda falando minha voz, viu? Faça isso não, professor. Vamos embora. Ó. Lembra de Vera Verão? O que é que Vera Verão falava lá? Epa! Bicha não! Gente, como é que eu nego todo? Troco todo por existe. Ou troco todo por quem? Pelo menos um. Ou troco todo por quem? Algum. Ou troco todo por a e nego o verbo. Então, quem é a negação do todo? Epa! Bicha não! Isso é meu, viu? Troco todo por existe. Pelo menos um. Algum. E nega a frase. Acabou. Então, qual a negação de o quê? Todos vocês lutaram bravamente. Pelo menos um de vocês não lutou bravamente. Alguém não lutou bravamente.
Beleza? E isso tá na onde, galera? Na letra B. Existe pelo menos um de vocês que não lutou bravamente. Aqui, ó, ele colocou pelo menos um de vocês lutou. Não é lutou, é o quê? Não lutou bravamente. Tá? Alguns de vocês lutaram bravamente e outros não. Não, a negação é quem? Alguém não lutou bravamente. Pelo menos um de vocês não lutou bravamente. Essa é a negação. Aí ele botou, existe pelo menos um de vocês que não lutou bravamente. Então, troca o todo por quem? Pelo menos um, algum, existe e nega o verbo. Lady B. Vamos embora. Questão 2, ó. Questão agora recente. Considere a sequência de letras. E aí ele deu. Formada pela repetição ilimitada dessa sequência. Gente, ele já dá aqui o bloco que está se repetindo. A letra que está na posição 2025 é... Gente, esse tipo de questão aí a gente já sabe, ó. São as questões o quê? Carimbo. Ó, e ele já deu o bloco de repetição. Ele já deu o bloco de repetição. Tá vendo, ó? Pré, SJ, CJ, S, E, RP, ó. Que é isso aqui, ó. E aí vai, ó. É como se eu tivesse aqui um carimbo, ó. E aí vai, ó. Tá vendo, ó? É como se eu tivesse aqui um carimbo, ó. Eu tô carimbando isso aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho um carimbo de tamanho 11. As letras se repetem de 11 em 11. Não é isso? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11 em 11. E, professor, como é que eu resolvo esse tipo de questão? É só pegar a posição que eu quero e dividir por 11. O resto vai me dar a posição. E aí, ó, vou começar com 20. Aqui dá 1, porque 2 passa, né? 1 vezes 11 dá 11. Aqui dá 9, baixo 2. 92 por 11 dá 8. 8 vezes 11, 88. Dá 4, baixo 5. 45 por 11 dá 4. 4 vezes 11, 44, ó. Sobra resto 1. Então, é como se eu tivesse dado aqui o quê? Ao todo eu dei 184 carimbadas, né? E parou aqui na onde? No 1. Então eu vou pegar o quê? A primeira letra. E quem é a primeira letra aqui do bloco da repetição? P. E P aí tá em que letra? Letra A. Professor, se o resto fosse 2, o que é que você iria fazer, galera? Se o resto fosse 2, você ia pegar a segunda letra. R. Se o resto fosse 3, a terceira letra. E. Você só tem que tomar cuidado quando o resto for 0. Se o resto fosse 0, você pegava o último elemento do bloco, que seria quem aqui, nesse caso? P. Coincidiria em ser também P. Então, ó, sempre que o resto for 0, você pega o último elemento do ciclo. E o último elemento do ciclo aqui, ó, coincidentemente seria P. Pessoal, se o resto fosse 8, pegava a oitava letra. Então, gente, esse tipo de questão cai mais do que Neymar
é molinho, molinho. Vamos embora. Questão 3 da Fundatec. Ó, assinale a alternativa que indica corretamente a negação da seguinte proposição composta. E aí ele coloca aí, ó. Água mineral com gás é gostosa e açaí não se come puro. Ele quer a negação. Gente, primeiro, ó, é mantra, né? Eu não nego o E com o próprio E. Eu não nego o E com o próprio E. Ó, você não vai negar o E com o próprio E. Tá fora. Tá fora. Tá fora. Já matamos 3 aqui, ó, só no olho. Eu não nego E com o próprio E. Professor, e qual a negação do E? Gente, não é um netrone? Netrone. O que é um netrone? Nega tudo e troca o E por OU. Se fosse OU, nega tudo e troca o OU por E. Então, ó, para negar o E, netrone. Nega tudo e troca o E por OU. Eu vou negar água mineral com gás é gostosa. Para negar vai ficar o quê? Água mineral com gás não é gostosa. Eu troco aí, tá? Fazendo o quê? Trocando o E por OU, tá tudo certo. Neguei ficou não é. E vou negar a outra, ó. Açaí não se come puro. Quando uma frase tem um não, como é que eu nego? É só retirar. Qual a negação de açaí não se come puro? Açaí se come puro. Resposta, letra D de quê? De Deus. Letra D de deu certo. Gente, você não pode errar esse tipo de questão. Quer negar o E? Nega tudo, troca o E por OU. Quer negar o OU? Nega tudo e troca o OU por E. Então, netrone. Neguei tudo e troquei o E por OU. Só analisando que eu não nego o E com o próprio E, ó, a gente já matou aí 3 alternativas, tá vendo? Como é importante o domínio da teoria. Vamos embora. Questão 4. Ó, gente, é o que eu digo, ó. Se você tem as manhas, você não vai errar nunca. Tá vendo? Olha aí a Priscila falando. Professor, não erro mais nenhuma questão de raciocínio lógico. Tá vendo, gente? Como é bom, né? A gente ficar lendo, né? Esse feedback aí, como é importante. É isso. É bom demais. É bom demais. É isso que faz a gente ver que tá no caminho certo. Vamos embora. Então, gente, questão 4, FGV, ó, 31/8 aí, de 2025. Um antigo ditado popular diz: cão que ladra não morde. Considere verdadeira a frase: se um cão ladra, então não morde. Ou seja, isso aqui, gente, ó, é exatamente essa frase, que é uma condicional. E aí ele diz: uma frase equivalente é... Gente, eu tenho um sim, então, e quero uma equivalência. Vamos só pra gente treinar. Ó, o sim, então, tem 2 equivalências importantes. A primeira eu chamo de Negim. Negim. Só que ela tem um nome. Negim. Negim é o apelido que eu botei. Mas tem bancas que chegam lá e dizem assim, ó. Qual a contrapositiva da condicional? Uma das equivalências do sim, então, é o Negim. O que é o Negim? Nega as duas e inverte. Ó, você vai negar um cão
ladra, vai negar não morde e vai trocar os dois de posição. Nego um cão ladra, nego um cão não morde e troco. Vamos manter aqui, ó, o sim, então. E aí, ó, esse cara vem pra cá negando. Com a negação de não morde, morde. Ou seja, se um cão morde, então, e esse, ó, vai pro outro lado negando. Com a negação de um cão ladra. Um cão, o quê? Não ladra. Ou seja, então, o quê? Não ladra. Gente, neguei os dois e inverti. Neguei um cão ladra, neguei um cão não morde e troquei. Ficou como? Se um cão morde, então não ladra. Tem isso aí? Se um cão morde, então não ladra? Tem. Resposta, letra C. Professor, se não tivesse, aí você ia aplicar a equivalência de quem? Neymar sentou. Como é que eu faço para transformar o sim então em ou? Ou o contrário, o ou em sim então? Nega a primeira, mantém a segunda. Gente, assistam a aula de equivalência. Então, ó, eu nego a primeira com a negação de um cão não ladra. A negação de um cão ladra vai ficar o quê? Um cão não ladra. Gente, o que é o Neymar sentou? Como é que o sim então vira ou? Nego a primeira. Qual é a negação de um cão ladra? Um cão não ladra. Neguei a primeira. Troco o sim então por ou. Troquei. E mantenho a segunda. Mantenho o quê? Não morde. Então, tem isso aí. Um cão não ladra ou não morde. Tem um cão não ladra ou morde. Aqui teria que ser ou não morde. Aqui tem um cão ladra. Não, seria um cão não ladra. Então, gente, poderia aparecer essa segunda opção. Neymar sentou. Como é que o sim então vira ou? Nega a primeira, mantém a segunda. Neguei um cão ladra, ficou um cão não ladra. Troquei o sim então por ou e mantive a segunda não morde. Continuou não morde. Então, gente, poderia ser qualquer uma dessas duas. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Gente, e a questão 5, uma questão de verdades e mentiras. Ó, durante a aula de artes, um estojo de lápis desapareceu misteriosamente. A professora perguntou a 5 alunos sobre o que aconteceu. Eles responderam. Veja. Ana diz, foi o Lucas. Bruno disse, não fui eu. Carla disse, Bruno está falando a verdade. Tá? Diego disse, foi a Ana. Elisa disse, Diego está mentindo. E aí, sabe-se que apenas um aluno está mentindo. Quem pegou o estojo de lápis? Então, gente, quando o estojo do lápis desapareceu, aí a professora perguntou o que é que tinha acontecido, né, sobre esse desaparecimento. E aí, subentende-se que o quê? Quando eles disseram foi o Lucas, Ana está acusando que Lucas foi quem desapareceu, né? Quem pegou esse estojo, né? À toa que é a pergunta da questão. Bruno disse, não fui eu. Carla disse, Bruno está falando a verdade. Diego disse, foi Ana. Elisa disse, Diego está mentindo. Sabe-se que apenas um está mentindo. Como é que a galera faz esse tipo de questão? Perde muito tempo.
pega um deles, coloca como o mentiroso. Aí todos os outros falam a verdade. Aí vê se encontra erro ou não. Se tiver um erro, já muda o personagem. E aí bota aquele personagem como mentiroso e os outros como falando a verdade. Você vai perder tempo. Eu sempre digo, ó, toda questão de verdades e mentiras, procure primeiro ver se tem alguém chamando o outro de mentiroso. Quando uma pessoa chama a outra de mentirosa, ou a mentirosa é quem acusa, ou a mentirosa é quem é acusada. Então, por exemplo, ó, aqui, quando Elisa diz que Diego está mentindo, o que é que você conclui com isso? Ou Elisa mente, ou Diogo mente. Ó, é ou. Não pode ter dois mentirosos. Um dos dois é o mentiroso. E só tem um que mente, né? Ele já deixou bem claro. Então, por exemplo, ó, o mentiroso ou é Elisa ou é Diogo. Porque, gente, quando alguém chamar o outro de mentiroso, eles são pessoas do tipo opostas. O mentiroso é um dos dois. Ou Elisa, ou quem? Ou Diogo. Diogo não, Diego, né? Diego aí, né? Não é Diogo, é o meu amigo Diego. Diogo é um amigo que eu tenho. Abraço. Ó, ou Diego. Um dos dois aí vai ser o quê? O mentiroso. Ou Elisa, ou Diego. Então, veja. Com certeza a Ana tá falando a verdade. Bruno tá falando a verdade. E Carla tá falando a verdade. Porque só tem um mentiroso. E o mentiroso tá entre Elisa e quem? E Diego. Pronto. Então, gente, Ana disse que foi quem? Que foi Lucas. Então, gente, não tem ponto correr. Quem pegou o estojo foi Lucas. Letra D. E você vai ver, ó, vai bater tudo certinho. Vamos lá. Bruno disse, não fui eu. Então é verdade aqui o que ele está dizendo. Ó, não foi ele. Então, não foi Bruno. Carla disse, Bruno está falando a verdade. E de fato aqui, ó, Bruno está falando a verdade. E aí veja, Diego disse, foi Ana. Mas você já sabe que quem pegou o estojo foi quem? Foi Lucas. Então, com certeza, o mentiroso aqui, ó, é quem? É Diego. Porque Diego não disse que foi Ana, né? Diego não disse que foi Ana, mas você já sabe que foi quem? Que foi Lucas. Então, Diego, tá? Ele é o mentiroso da história. Tá vendo, gente? Quando alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem é o quê? Acusado. Então a gente já descobriu que o mentiroso ou era Elisa ou era Diego. Como só tem um, os outros estariam falando a verdade. E a Ana já tinha dito que foi Lucas, então foi Lucas. Tranquilo? Gente, é isso. Quero ver pelo menos aí uns 200 comentários. Deixa o like. Galera, segue o nosso Instagram. Tem dicas diárias lá. A gente coloca questões, tá? É muito importante pra gente. Vai ter alguns sorteios lá no Instagram. Quem tá esperando o curso básico, entra no grupo aqui que tá na descrição do vídeo. E ó, vamos embora. Um beijão. Valeu. Fui. Deixa o like.